Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é sexta-feira, dia 15 de novembro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é feriado aqui em São Paulo, feriado nacional, perfeito? Sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. E hoje vamos então fazer a leitura, mas antes saiba que somente você, só você tem o poder de fazer o seu dia ser bom ou então ser ruim. Somente você, tudo está na sua mente, tudo está nos seus pensamentos e nos seus sentimentos. Tudo está nas suas crenças. Aquilo que você acredita ser, fatalmente você vai ser, fatalmente você será. Então, se você acredita nas coisas boas, se você acredita nas coisas divinas de Deus, em paz, em saúde, em alegria, em prosperidade, em amor, em vida, então com certeza você está no caminho certo e assim sua vida será tocada e assim sua vida será. Mas se você pensar em coisas ruins também se seguirão, também te seguirá, perfeito? Então tudo está na sua mente. Nunca se desvie dos seus objetivos, nunca saia fora do seu propósito, não saia fora do seu caminho, pois se assim você o fizer, com certeza você vai obter a glória de obter todos os seus objetivos e todos os seus propósitos. Então, com estas palavras, vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida, para que a gente possa sempre levar uma palavra de motivação, de riqueza, sabedoria e vida plena para todas as pessoas. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, ok? Então vamos começar a nossa leitura de hoje e para isso, como sempre, vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. Aqui você encontra resposta para todas as questões, para todos os seus problemas. Não só as respostas, mas como também as soluções. Basta você, claro, aplicá-las, né? Basta você, claro, vivê-las. Não adianta nem você aplicar se você não vive. Você não pode ser aquilo que você não vive, ok? Então chegamos aqui no livro de Samuel, o segundo livro de Samuel. O segundo livro de Samuel conta exatamente a vida de Davi, como que Davi reinou, o rei Davi, o grande rei ali de Israel, um homem santo ali para o povo de Israel. Então, como que Davi governou ali o povo de Israel por 40 anos, perfeito? Então, conta o segundo livro de Samuel, conta a história do reinado do rei Davi. E chegamos no capítulo 22, mas se você quiser maratonar, quiser assistir aos vídeos anteriores aí, para obter sempre mais conhecimento e mais sabedoria, para que você, aliás, não é nem o capítulo 22, é o capítulo 21 que vamos fazer a leitura hoje, ok? Então, se você quiser obter mais sabedoria, mais conhecimento aí, para você sempre ter um caminho mais suave, que seu caminho seja leve, seja suave, seja sem pedra de tropeço, sem buraco e sem espinhos, então eu recomendo que você assista aos vídeos anteriores da nossa playlist chamada Segunda Samuel, perfeito? Lá você vai encontrar conhecimento e sabedoria para você utilizar aí na sua vida e deixar a sua vida mais leve, mais suave, perfeito? Então chegamos no capítulo 21, né? E como já disse, né, estamos falando aqui da vida do reinado de Davi, né? E por que Davi teve que passar por muitas contendas, muitas pelejas, muitas batalhas, muita luta, muita guerra, onde vários tentaram trair Davi ali. Por quê? Porque Davi, por ter cometido adultério ali com Betseba e ter mandado o esposo dela, Urias, para a morte, então ele praticou ali um ato que Deus não gostou, praticou uma coisa que Deus não gostou, e Deus proclamou que a vida de Davi, a casa de Davi, seria
uma casa ali governada pela espada, governada pela luta, pela guerra, pela morte, perfeito? Então assim foi a vida de Davi, e é por isso que existiram vários contratempos ali na vida dele, inclusive até o filho que quis matá-lo, quis tomar o poder dele, quis usurpar o trono de Davi, então tentou até o filho matar Davi, o filho dele que era Absalão. O outro filho, né, que violentou a própria irmã, o que levou a uma guerra não, uma batalha, levou à vingança depois de Absalão contra o outro filho de Davi, acabou o irmão matando o irmão. Então a vida de Davi foi meio conturbada nesse sentido, perfeito? Então vamos para o capítulo 21 e no versículo 1 do capítulo 21 diz o seguinte: então houve fome nos dias. Então nesse capítulo aqui nós vamos ver como é que Davi ali, o que ele precisou fazer para que aquele período de seca, de fome, de falta de colheita ali junto ao povo de Israel, que Davi precisou fazer para superar isto, para superar essa questão da fome junto ao povo de Israel. Então houve fome nos dias de Davi por 3 anos, ano após ano, ou seja, fome ali, falta de alimento, falta de comida, falta de chuva por 3 anos, ano após ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor respondeu: é por Saul e pela sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então houve seca, houve fome, houve falta de colheita, falta de alimentos ali em Israel. Então Davi consultou a Deus por que aquilo estava acontecendo, e a resposta de Deus foi por causa devido a Saul, né, e sua casa sanguinária, né, que Saul vivia também só pela espada, só pela morte. Então Saul havia matado os gibeonitas, matou os gibeonitas, né? Então por isso que Deus estava castigando ali o povo de Israel. Versículo 2: e o rei chamou os gibeonitas e disse a eles: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos remanescentes dos amorreus, e os filhos de Israel haviam jurado a eles. Então os filhos de Israel haviam jurado a eles, né, que não iria haver matança, não iria haver guerra entre Israel, né, e o povo de Israel iria poupar ali o povo, os gibeonitas. Por quê? Porque eles se anteciparam, né, vendo o que poderia acontecer ali com eles, caso Israel atacasse seu povo, caso Israel atacasse suas terras, suas cidades. Então eles se anteciparam, se dirigiram até Josué, e lá eles pediram proteção para Josué, que caso se Josué não atacasse e não ferisse, né, seu povo, eles poderiam viver pacificamente e seriam servos então ali do povo de Israel. E esse juramento foi aceito então por Josué, pelos filhos de Israel, por Israel, né, e os gibeonitas foram preservados, né? Mas Saul veio depois, e Saul ele descumpriu, ele quebrou essa promessa, perfeito? E acabou ele tentando matar todos os gibeonitas. E Saul procurou matá-los no seu zelo pelos filhos de Israel. Então Saul não queria que os filhos de Israel, né, que os israelitas, eles se juntassem com outros povos, no caso os gibeonitas. Então foi por isso que Saul tentou matar todo aquele povo. Por conseguinte, Davi disse aos gibeonitas: o que farei por vós, e com que farei a expiação, para que possais abençoar a herança do Senhor. Então Davi ele tentou retratar aquela confusão que no caso Saul havia feito ali com os gibeonitas, né, para que pudesse então aquele povo abençoar o povo de Israel, e aquela seca, aquela falta de alimento então cessasse e acabasse. E os gibeonitas disseram a ele que não queremos nem prata nem ouro de Saul, nem da sua casa, tampouco por nós matarás qualquer homem em Israel. E ele disse: o que vós disserdes, isto farei por vós. Então Davi procurou retratar ali, no caso, né, fazer uma retratação ali, fazer uma compensação ali por tudo que Saul havia feito ali contra os gibeonitas, né? E os gibeonitas disseram para Davi: nós não queremos nem ouro nem prata da casa de Israel, da casa de Saul, né? Da casa de Saul.
tampouco por nós matarás qualquer homem em Israel. E ele disse o que vós disseres. Então ele também, o povo ali de os gibeonitas não queriam que Davi matasse nenhum homem de Israel. Então Davi disse a ele: o que vocês disserem, o que vocês quiserem, assim será feito. E eles responderam: o homem que nos consumiu e que maquinou contra nós para que fôssemos destruídos e não restássemos em nenhum dos limites da El, né? Que 7 homens, né? Então aqueles gibeonitas vão pedir ali 7 homens da herança, dos herdeiros ali, dos remanescentes dos descendentes de Saul. Que 7 homens dos seus filhos sejam entregues a nós, e nós os enforcaremos para o Senhor em Gibeá de Saul, a quem o Senhor escolheu. E o rei disse: dá-los-ei. Então aqueles gibeonitas, aquele povo ali, os remanescentes dos gibeonitas, eles pediram ali para que Davi, no caso, desse 7 homens ali, 7 homens, 7 homens do descendentes ali de Saul, para que eles pudessem enforcá-los, né? Para compensar toda aquela maldade que Saul havia feito contra eles. O rei, porém, poupou Mefibosete, o filho de Jonatas, o filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que havia entre eles, entre Davi e Jonatas, o filho de Saul. Então Davi ali, ele se prontificou a dar aqueles 7 descendentes, aqueles 7 remanescentes ali de Saul, né, para os gibeonitas, para que eles pudessem fazer a sua vingança, no caso, né. Mas Saul poupou Mefibosete, que é o filho de Jonatas, né, aquele filho aleijado que caiu, né, enquanto a babá fugia com ele ali, quando Jonatas e Saul foi morto. Então a babá tentou fugir ali com o filho de Jonatas, mas ele caiu e quebrou os dois pés. Então, como Davi havia feito o juramento ali, né, com Jonatas, né, que se um morresse, o outro seria obrigado a cuidar ali dos seus familiares, da sua casa, dos seus filhos, de esposa e tudo mais, perfeito? Então, Davi, por ter que cumprir o juramento ali com Jonatas, então ele não entregou Mefibosete, para que Mefibosete fosse um dos sete homens que seriam enforcados ali pelos gibeonitas para fazer a vingança por Saul, perfeito? O rei, no entanto, tomou os 2 filhos de Rispa, a filha de Aiá, os quais ela deu a Saul, Armoni e Mefibosete, também era de nome Mefibosete. Então os 2 filhos de Rispas foram tomados dela, e os 5 filhos de Mical, a filha de Saul, quem ela criou para Adriel, o filho de Benzilai, o Meleodita. Então Mical tinha 5 filhos, né? Tinha 5 filhos, né? Com Adriel, né? Com Adriel. Então ele tomou ali os 2 filhos de Rispa e os 5 filhos de Mical, fazendo ali um total de 7 filhos, 7 descendentes ali dos filhos de Saul. E ele os entregou nas mãos dos gibeonitas, e eles os enforcaram. Então os gibeonitas enforcaram aqueles 7 homens no outeiro diante do Senhor, e eles caíram todos os 7 juntos, e foram levados à morte nos dias da colheita, nos primeiros dias do início da colheita da cevada. Versículo 10. E Rispa, filha de Aiá, tomou pano de saco e o espalhou para si sobre a rocha, desde o início da colheita até que a água caiu sobre eles no céu, e não deixou que viesse sobre eles nem as aves do céu bebia, nem os animais do campo. Então, a Rispa, né, ela pegou ali panos, né, panos e espalhou sobre a pedra ali, né, desde o início da colheita até o seu final. E disseram a Davi o que Rispa, a filha de Aiá, a concubina de Saul, havia feito. E Davi foi e pegou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos homens de Jabes Gileade, os quais os haviam roubado na rua de Bet-Sean, onde os filisteus os haviam pendurado, quando os filisteus mataram Saul em Gilboa. Então Davi mandou buscar ali os ossos de Jonatas e os ossos também de Saul. E qual era a intenção de Davi? Era colocá-los todos juntos, né? Todos os ossos, ou seja, todos os remanescentes, todos os descendentes ali de Saul, né?
todos seriam colocados juntos ali, ou seja, aqueles sete homens remanescentes descendentes de Saul, iriam ser todos eles enterrados juntos, os ossos de Jonatas, os ossos de Saul, junto com os ossos desses sete homens que foram enforcados, que eram descendentes e remanescentes, no caso ali, de Saul, ok? E ele fez subir de lá os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e eles reuniram os ossos daqueles que foram enforcados. Então reuniram os ossos, né? No caso os sete, mais os dois, os nove foram todos enterrados juntos. E os ossos de Saul e Jonatas, seu filho, enterraram na região de Benjamim de Zelá, no sepulcro de Quis, seu pai, e eles executaram tudo o que o rei ordenou. E depois disso rogaram a Deus pela terra. Então, todos os ossos, tanto de Saul, de Jonatas e daqueles sete homens que foram enforcados, então foram todos enterrados juntos, né? Em Benjamim de Zela, no sepulcro de Quis, que era o pai de Saul, no caso. Além disso, os filisteus ainda fizeram guerra contra Israel, e Davi desceu e com ele e os seus servos, e lutou contra os filisteus, e Davi ficou fatigado. Então, além dessa questão da seca, também ocorriam as guerras, né? Então, não cessava ali durante todo o período de Davi, sempre houve guerra, né? De Israel contra os filisteus, perfeito? Então, Davi desceu ali com seus servos e guerreou contra os filisteus. Só que nessa batalha ele ficou muito fatigado. E agora nós vamos passar aqui para vocês, né? Só para vocês entenderem que até na época de Davi existiam os gigantes, não só o Golias, que Davi lá no início, quando Davi era pequeno ainda, era um garoto, né, um adolescente, ele já havia lutado e matado o gigante Golias, mas também nós vamos falar aqui de outros, né? Vamos ter outros gigantes aqui, que nós vamos falar aqui para vocês agora, que está na própria Bíblia, que existiam gigantes aqui na terra na época de Davi. Então Davi ficou fatigado durante essa batalha. E Isbe Benob, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de bronze em peso, estando ele cingido com uma espada nova, pensou ter matado Davi. Então Davi foi lutar ali contra os filisteus, e um dos remanescentes dos gigantes, né, Davi ficou muito fatigado, achou que havia matado, né, Davi. Todavia, Abissai, o filho de Zeruia, socorreu Davi e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram a ele, dizendo: Tu não sairás mais conosco à batalha, para que não extingas a luz de Israel, porque Davi era a luz de Israel. Então Davi foi naquela batalha e ele já não tem mais aquela juventude, já não tem mais aquela força, né? Então na batalha ele ficou fatigado ali e um dos filhos do gigante achou que tinha matado Davi, achou que tinha ferido Davi. Só que Abissai foi lá e matou esse filho do gigante chamado Isbi-Benob. Versículo 18: E sucedeu depois disso que houve novamente uma batalha com os filisteus. Em Gobe, então Sibecai, ou Umazita, matou Safé, o qual era um dos filhos dos gigantes também. Então Sibetai matou Safé, que era um dos filhos dos gigantes também. E houve novamente batalha em Gobe com os filisteus, onde Elaná, o filho de Ogerim, o Belemita, matou o irmão de Golias. Então veja só, Elaná, o filho de Ogerim, né, matou o irmão de Golias, o geteu, de cuja lança e a vara era como um eixo de tecelão. E ainda houve uma batalha em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, perfazendo um total de 24 dedos. Então, veja só, aqui, então, um homem que tinha 24 dedos, né? 6 dedos em cada mão e também 6 dedos em cada pé, fazendo um total de 24 dedos em números. E quando ele desafiou Israel, Jonatas, o filho de Simeia, irmão de Davi, Simeia, que era um dos irmãos de Davi, o matou. Então, quando ele desafiou Israel,
Israel, né, Jonatas matou, né? Jonas matou aquele homem que era um dos filhos do gigante também. Versículo 22, já o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. Esses quatro nasceram dois gigantes em Gade e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Então, vejam só Vejam só que interessante que nessa época, na época de Davi, ainda existiam gigantes aqui sobre a terra, né? Principalmente entre os filisteus, né? Porque todos esses quatro aqui, também Golias, que Davi já havia matado, né? Então, todos esses quatro aqui, eles eram remanescentes, eram filhos dos gigantes. Então, existiam gigantes aqui sobre a terra. Isso está na Bíblia, isto é fato comprovado. Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 21 do segundo livro de Samuel, também chamado segundo livro de Reis, que trata exatamente de como foi o reinado, como Davi reinou ali em Israel por 40 anos. Então, veja que nesse capítulo retrata aqui, né, sobre a fome, como em Israel houve fome ano após ano durante 3 anos, e foi obrigado então que os remanescentes ali, os descendentes de Saul, né, os netos de Saul, né, que eles fossem mortos ali em vingança dos gibeonitas, porque Saul havia tentado matar, exterminar todo o povo, os gibeonitas, todos os gibeonitas. Então, os 7 homens ali foram enforcados e seus ossos foram enterrados junto aos ossos de Jonatas, de Saul e também de Quis, né? Foram todos colocados junto ali no sepulcro de Quis, que era o pai de Saul. Então, a toda a descendência, todos os homens ali de descendentes de Saul foram todos mortos. O único que foi poupado foi Mefibosete, pois Davi havia jurado para Jonatas que caso Jonatas viesse a morrer, então Davi teria por obrigação zelar e cuidar pelos seus filhos, pela sua família, por suas esposas. Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 21. E para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, que Deus abençoe sua vida, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. E meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?